Queridos irmãos, amigos, companheiros de caminhada, sejam bem-vindos ao nosso lar de Fabiano de Cristo. E vamos nos entregar nesse momento a essa espiritualidade amiga que nos visita onde quer que estejamos, trazendo bons fluidos, energias, vibrações amorosas que nos fortalecem, nos ajudam a conseguir o equilíbrio, consolam, amparam e nos permitem seguir nossa caminhada com mais ânimo, com mais esperança e principalmente com mais fé. Hoje nós vamos ler no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 5, que fala sobre prodígios dos falsos profetas. Então, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos do que virá. Consta do seu sermão profético, onde ele conta muitas coisas que irão acontecer no futuro, preparando os seus apóstolos para ficarem alertas e permanecerem na fé, no seu trabalho de apostolado. Então ele diz o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza ainda desconhecida. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem.
O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Essa advertência de Jesus sobre os falsos profetas não era só para aquela época, era para todos os tempos, porque mesmo agora falsos profetas pululam por toda parte, em todos os setores das atividades humanas, procurando sempre desviar as criaturas de Deus e interpretando os mandamentos divinos segundo suas conveniências. Com a autoridade que adquiriram no campo científico, os falsos profetas da ciência pretendem negar as coisas espirituais. E os falsos profetas religiosos, sacerdotes de religiões formalísticas e materializadas, adaptando as leis divinas aos seus interesses, enganam os seus adeptos. No campo do espiritismo também temos os falsos profetas, constituídos pelos médiuns interesseiros e ambiciosos, desviados do reto caminho, seduzidos pelo brilho das coisas terrenas e corrompidos pela moeda. Vendem sua mediunidade, preferindo auferir com ela proveitos materiais e não espirituais. Então, queridos irmãos, aqui nós temos uma realidade com as quais convivemos. Pessoas se intitulando sábios, enviados divinos, pessoas que usam a ingenuidade, a boa fé das pessoas para se imporem como escolhidos de Deus. E cabe a nós julgar, não no julgamento de condenar ou aprovar, apenas julgar em benefício de nossa condição de cristãos, aqueles que realmente seguem os preceitos de Jesus, aqueles que realmente não só falam, mas agem no sentido do bem, da proteção aos menos favorecidos, da defesa dos direitos de todos. Em resumo, aqueles que agem de acordo com os ensinamentos do Mestre, aquela grande recomendação que Jesus nos deixou: amar ao próximo como eu vos amei, que foi o acréscimo que ele fez ao primeiro amar ao próximo como a ti mesmo. Mais do que isso, Jesus nos ensinou como amar. Amar sem cobranças, amar sempre auxiliando, amar sem condenar, amar perdoando, sendo indulgente, mas não conivente com as atitudes erradas, com a indiferença, com a falta de fraternidade, porque afinal o grande lema da nossa doutrina, baseado nos ensinamentos do Cristo, é: fora da caridade não há salvação. E quando mentimos, enganamos, decepcionamos as pessoas com atitudes que não deveríamos tomar, nós estamos agindo contra a caridade segundo o Mestre. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Que
queridos irmãos, não nos enganemos. Pensemos sempre, Jesus agiria dessa forma? Jesus concordaria com essas atitudes? Isso vai nos permitir sempre estarmos do lado da boa nova do Mestre. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor por todos nós, nos ajude a preservar os sentimentos mais puros em nosso coração, que possamos considerar o outro como um irmão em Cristo. E se todos somos irmãos, devemos nos tratar como irmãos, irmãos de verdade, irmãos que se ajudam, que se amam, que se amparam. Que Jesus nos abençoe a todos e nos deixe a sua paz. Muita luz, queridos irmãos. Boa noite.